nesta noite subordinado ao tema: quem é este que apazigua a tempestade? Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Diz o texto sagrado: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, ou seja, uma tempestade, um furacão, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Que cena horripilante, não? E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe Jesus: Por que sois tão tímidos, ou covardes, ou medrosos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Obrigado, pode se assentar. Este evangelho foi escrito por um homem chamado João Marcos, cuja mãe era uma mulher devota, uma pessoa de oração, segundo o registro de Atos 12:12, que fala que na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, havia ali um ponto de pregação, onde a palavra de Deus era pregada e os irmãos oravam ao Senhor. Este João Marcos, ele foi discípulo do apóstolo Pedro, e possivelmente foi o próprio Pedro que ditou esse evangelho e ele o escreveu. E João Marcos também ele cooperou, veja só, com os apóstolos Paulo e Barnabé em viagens missionárias. Ele foi um obreiro do Senhor que deu muitos frutos. O tema deste evangelho é Jesus Cristo, Filho de Deus, e aborda, no caso aqui, o seu aspecto filho-servo, porque Jesus, na condição humana, ele se fez um servo. Existe uma linha teológica que crê que este evangelho foi escrito em um tempo de terrível perseguição por parte do Império Romano, no tempo de um dos piores imperadores, que no caso Nero, que, segundo a tradição, diz que ele mandou crucificar Pedro de cabeça para baixo e mandou decapitar o apóstolo Paulo. Foi justamente nesse tempo, acredita-se, uma linha teológica, que foi justamente nesse tempo terrível de perseguição que ele foi escrito. E qual a intenção, então, de Marcos escrever? Era fortalecer a fé dos irmãos diante daquelas terríveis perseguições. Esta perícope, que vai de aqui Marcos 4:35 a Marcos 5, do 1 ao 43, que fala sobre alguns milagres notórios que Jesus operou. Esse acalmando a tempestade, ele demonstra o seu poder sobre a natureza. Mostra Jesus libertando um homem da legião, de um demônio chamado legião, que na verdade eram muitos. Mostra Jesus curando a mulher do fluxo de sangue e até mesmo ressuscitando a filha de Jairo dentre os mortos. Então, aqui mostra o poder de Jesus, assim revelando a sua divindade, ou seja, ele é Deus, e também mostra aqui a necessidade de crer e confiar nele, ter fé nesse Jesus maravilhoso. Pois bem, o texto que nós lemos começa dizendo: Jesus, depois de um período ali extenso do dia de pregação e ministração, ele contou várias parábolas pregando ao coração do povo,
Aí diz, naquele mesmo dia, o texto diz, sendo já tarde, ele diz para os discípulos, passemos para outra margem. Primeira lição que nós podemos tirar desse texto: nunca é tarde para cumprir os propósitos de Deus, pois as noites escuras não podem paralisar os planos divinos. É tarde, está escuro, mas o propósito de Deus é maior. Escute isso: ninguém pode paralisar os planos de Deus sobre a sua vida. Outro ponto importante aqui desse texto é que Jesus é o Deus sempre presente em nossa vida corriqueira, ou seja, a vida diária, nas coisas simples da vida, do dia a dia, e também nos desafios desta vida. Porque quando fala passemos, esse passar indica uma questão do dia a dia, vamos de um lado para o outro. Mas sempre que a Bíblia fala de outra margem e atravessar, isso também implica em uma aplicação, implica nos desafios que se vive aqui nessa terra. Então, o Senhor Jesus, Ele cuida de nós nos detalhes da vida, nas circunstâncias corriqueiras dessa vida, como coisas do lar, dificuldade de administração, nas questões materiais, como naquelas questões também que verdadeiramente requerem uma ação divina e um socorro urgente desse Deus maravilhoso. Até porque a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Esta palavra passemos é o verbo de erhomai, que significa atravessar, traspassar, e dá o sentido que você tem que romper algo para chegar até o seu destino. Esta palavra indica completar o movimento de um lugar para outro, ou seja, não vai ficar caminhada inacabada, você vai chegar ao destino proposto. No Antigo Testamento, esta palavra aqui descrevia um exército conquistando territórios e vencendo os inimigos, e também atravessando o Jordão para alcançar a terra prometida. Veja só que coisa tremenda. Então nós podemos assim aplicar esta palavra, que a nossa caminhada aqui na terra é uma marcha contra o mal. Nós estamos a cada dia guerreando, porque o Senhor nos prometeu, onde colocamos as plantas do pé, Ele tem nos dado. Isso fala de conquista de territórios espirituais. Então nós vamos lutando e vencendo, e tomando espaço. E além de vencer, nós vamos transpor as barreiras, tudo aquilo que é obstáculo, para que venha tentar nos impedir de chegar do outro lado. Mas o Deus que derruba a muralha, o Deus que faz o Jordão retroceder, estar aqui em nosso meio e te diz: você vai atravessar para o outro lado. Em Juízes 11, 29, o texto diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e ele atravessou. Ou seja, na presença do Senhor, qualquer obstáculo pode ser vencido. Eu vou repetir: na presença do Senhor, qualquer obstáculo pode ser vencido. Como disse o salmista: com meu Deus eu salto uma muralha. Glória a Deus. Agora no versículo de número 36, é algo importante. O texto diz: e eles, os discípulos, deixando a multidão, o levaram consigo. Então veja, eles deixam a multidão. E agora o que eu acho interessante, tomaram consigo, é a palavra grega paralambano, que tem um sentido de tomar para si mesmo. É duas junções, né? Duas palavras aqui, que é tomar junto, perto, trazer para bem próximo. Que lindo! Então, essa palavra aqui denota particular e intimidade. A aplicação aqui é esta: tem momentos de nossa vida em que a melhor coisa a ser feita é deixar as multidões de distrações e ter um particular com Jesus. Quantas coisas têm surgido no seu caminho para te distrair na sua comunhão com Deus? E quando fala de multidões aqui, está falando de várias coisas que implica em tirar a minha atenção, e eu não consegui ter aquele particular, eu não consegui me concentrar, eu não consegui ser entronizado naquela presença.
Mas aí eu aprendo uma lição com Jacó. Em Gênesis 32, o texto diz assim, que ele fez passar tudo que tinha, inclusive mulheres, filhos, tudo. Ele fez todos passarem. E o texto diz bem claro, e ele ficou só. E naquela noite, ele buscou ao Senhor. Então, existem momentos da nossa vida que a melhor coisa a ser feita é essa. Para tudo que você está fazendo. E vai para um particular com Deus. Às vezes, você está atravessando um processo, uma multidão que está te atrapalhando, é as questões da sua empresa. As questões da sua empresa não andam como você queria que estivesse, isso está sendo uma distração. As questões familiares, problemas existenciais aí dentro da sua casa, ou você consigo mesmo não está se encontrando, então a melhor coisa é você se desligar. Desliga, deixa essas multidões, coloca essas multidões de lado e diz: Senhor, agora eu estou inteiramente entregue na sua presença. Fecha a porta do teu quarto, desliga o celular, tira ele do quarto, deixa lá. Deixa lá. Ah, mas vão ligar e não sei o que, você não é Deus para resolver as coisas. Desligue e vai para uma audiência com o teu Deus. Chega diante dele, porque a Bíblia diz que nós temos que ser achados em Cristo. Então, às vezes nós estamos perdidos, porque estamos deixando as distrações, as multidões de situações que estão nos distraindo, e nós não estamos conseguindo entronizar na presença, se achegar mais profundamente na presença. Então, não deixa que essas distrações tire, aleluia, a sua vida de intimidade com o Senhor. Deixa Deus se revelar, se desnude diante de Deus e diz: ó Deus, o negócio está assim. E começa a especificar a Ele toda a situação. Você vai ver que Ele vai dar um toque em você que vai mudar todo o curso da sua vida. Porque naquela madrugada em que Jacó se desvencilhou de tudo e teve um particular com o Senhor, Deus tocou ele. E aquele toque foi um toque tão profundo que onde ele andava todo mundo via que Deus tinha tocado nele. Aleluia, Deus vai te tocar no profundo da intimidade. Você vai receber um toque de Deus que você ainda não recebeu. Você vai provar de um nível de profundidade da graça de Deus que você ainda não provou. Era vassúria. Deus está separando o momento de particular. Deus está separando o momento de intimidade. É você e Ele. É Ele e você. Glória a Deus. Agora, esse versículo de número 37, ele chega a ser muito tocante. Porque você vê uma travessia normal, naturalmente, como uma qualquer. Mas, de repente, foi algo repentino que veio sem avisar. E o texto diz: e levantou-se, não é um pequeno, um grande temporal de vento. E o texto diz que, olha só que cena horrível. Esse grande temporal de vento aqui, escute só isso, gente. É a palavra grega lailaps, que significa vento tempestuoso. É um furacão. A cena aqui é pavorosa, não é apenas um vento forte, mas uma tempestade com nuvens escuras que trazem trovoadas em ventos furiosos e lançam tudo em desordem. Imagine uma navegação, tudo ok, tudo bonitinho, normalmente, daqui a pouco não é um vento forte que dá uma balançada, não. É um furacão que envolve aquele barco. Imagine que as coisas estavam tudo organizadas, cada coisa no seu devido lugar, mas o furacão tirou as coisas do devido lugar. E detalhe, agora aquele furacão faz com que as ondas estão vindo por cima, mas o texto no grego aqui não é simplesmente uma onda que vem por cima, é onda que vem com todo o ímpeto e força e vem por cima para tentar quebrar o barco. E ainda mais, o texto diz que aquele barco estava sendo cheio de água. Olha só que cena. Imagine um breu, você não consegue enxergar um palmo na sua frente, numa escuridão onde você não vê uma estrela pontando,
E agora você vê aquela ventania para um lado e para o outro, sacudindo o barco, as ondas quebrando. Imagina aquelas ondas gigantes quebrando e aquele barco enchendo de água. Então, a cena aqui é terrível, como eu disse. Agora, então, esse grande temporal fala de problemas que querem nos desnortear. Quantas vezes você já viveu coisas que você falou, você perde, você sai de si, você fica perplexo, você fica estarrecido de tamanha que é a situação que você está vivendo. Essas ondas que o texto diz, fala de uma dificuldade seguida de outra, porque vem uma onda, daqui a pouco ela volta e vem de novo. Aí entra no Salmo 42:7, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadubas, as tuas ondas e vagas vêm passando por sobre mim. E quando o texto diz, a visão aqui é muito forte, que aquele barco se enchia de água, isso está falando do quê? Isso está falando da pessoa estar no seu limite. Cheguei ao meu limite. Ou seja, não aguento mais. Havia um perigo estabelecido aqui. E agora entenda uma coisa, existem tempestades ocasionadas pelo inimigo que visa a destruição. Esta semana mesmo Deus me preparou para que eu pudesse pregar essa palavra ao seu coração. Deus me preparou. E eu me vi em uma situação de várias pessoas, aqui de dentro da congregação e de fora, que pessoas que nos têm, como, enfim, veem nós, Deus da nossa vida, e acaba querendo que nós sejamos conselheiros deles. E essa semana começou assim, estava ali em determinado lugar, e uma pessoa que estava vivendo isso, não estava bem, psicologicamente, com seu emocional abalado, e agora começou a passar no psiquiatra, não está achando a causa do negócio, o psiquiatra começou a passar um remédio para antidepressivo, Rivotril. Ele falou, pastor, aquilo me bagunçou de tal maneira que está afetando o meu relacionamento. Ele que já tinha confidenciado que levava uma vida legal com a esposa, agora, no meio do trabalho, estava discutindo com ela, no meio do trabalho, via telefone, e ali, veja, uma tempestade surgiu dentro daquela casa. Outra situação em que uma pessoa em desespero chegou e falou, pastor, meu filho está envolvido com droga. E detalhe, duas pessoas, um dizendo, olha, esse aqui está na maconha e o outro está viciado na farinha. Veja só. Imagine que é um pai, uma mãe, ver um filho numa situação como essa. É uma tempestade ou não é? Outra, me liga desesperadamente, eu pude ver, não mandou nem áudio, mas mandou em mensagem, me socorre, minha filha está querendo dar cabo da própria vida. Então são tempestades como essa. E outra, eu estou falando tudo uma semana só, vi situação de uma pessoa que nunca imaginava, estava caminhando normalmente o seu filhinho, e daqui a pouco houve um abalo, uma situação, o menininho começou a convulsionar-se. E aquilo causou um impacto horrível, porque a família está lutando para verdadeiramente, em Deus, buscar uma solução, uma saída, e você vê, essas são as tempestades. Essas são as tempestades da vida. E é uma situação, muitas vezes, instaurada no lar, é uma situação instaurada no relacionamento, é uma situação com a própria pessoa, na área da saúde, de forma externa, física, ou de forma interna, nas suas emoções, no seu psicológico. Só que eu entendo uma coisa, diante de toda essa situação, e eu entendo, Deus me preparou para que eu pudesse pregar esta palavra nessa noite, e não é uma, não é duas, não é três, não é 4 pessoas que estão vivendo uma tempestade, e uma pessoa, escute, uma líder, pastoreando uma igreja junto com sua esposa, ela falou, pastor, me ajuda, me dá um conselho, porque eu quero fechar a igreja, entregar, quero fechar, não aguento mais cuidar de gente, é muito trabalhoso. Veja, ato do desespero, tinha acabado de vencer esta pessoa, conheço, tinha acabado de vencer, até Deus nos usou para ajudar, venceu a depressão que estava vivenciando, conseguiu se recuperar, agora falou, não, agora para mim não dá mais, me ajuda, me orienta, para ver onde eu vou congregar. Veja só, são as tempestades que verdadeiramente
tenta trazer um abalo, uma perplexidade na nossa vida. Mas eu tenho uma palavra de alívio para o seu coração. Deus pode usar os redemoinhos, os furacões desta vida, para te fazer crescer, para te fazer subir. Porque está escrito que foi no meio de um redemoinho que Deus fez Elias subir. Em meio aos conflitos, em meio às tempestades, em meio às situações gritantes que você vive, Deus pode pegar tudo isso e reverter ao seu favor, porque ainda todas as coisas continuam contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. No versículo de número 38, o texto diz, veja que lindo agora, nós vemos o lindo aqui em Jesus, a postura do nosso Deus. Veja, o mundo está acabando, entre aspas, a situação é calamitosa. Veja o desespero de Jesus. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. O mundo caindo, o mundo desabando, as coisas tudo fora do lugar. E Jesus está o quê? Dormindo. Primeira aplicação desse texto, teologicamente, esse texto fala da humanidade de Jesus. Se ele está dormindo é porque ele é um homem. Então, ele é o homem perfeito, sem pecado, em quem temos que fixar os nossos olhos. Em Atos 7,55 diz que Estevão, diante das lutas, ele fixou o olhar nos céus, no Senhor, e ele viu a glória de Deus e Cristo estando de pé. E a palavra fixando ali significa tomar Jesus como exemplo. Então veja, Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o paradigma da nossa vida, Jesus é o modelo a ser seguido. Aleluia, por isso que nós não podemos tirar o olhar de Jesus. Tem tempestade? Continua olhando para Jesus. Tem vento forte? Continua olhando para Jesus. Tem ondas querendo bater no teu barco, querendo quebrá-lo? Continua olhando para Jesus Cristo, porque se você olha para Jesus não perde o controle, se você olha para Jesus não perde a fé, se você olha para Jesus não perde o controle emocional, não perde o controle psicológico, mental. Se você continuar olhando em Jesus, você vai manter o equilíbrio, vai manter a sanidade mental, vai manter a calmaria. Perceba, a segunda verdade desse texto é que, aqui eu faço uma pergunta para os irmãos: o que vem primeiro, a tempestade ou a almofada? O que vem primeiro? Não, primeiro estava a almofada, porque o texto diz, ele estava na popa dormindo. Se ele estava, é passado. Então, antes da tempestade tinha uma, aleluia. Então, o que vem primeiro? A almofada. Entenda uma coisa, aleluia, glória a Deus. Ou seja, em outras palavras, antes do problema surgir, a solução já está disponível em Jesus Cristo. Você não pegou, mas eu vou repetir isso aqui. Antes de surgir essa luta que você está enfrentando, já estava disponível a solução dela. E a solução está onde? A solução está onde? Está em Jesus. Sempre esteve nele. E aí onde diz o Salmo 46:10, dá até um alívio: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos ali no hebraico significa tira o peso, tira a carga do ombro, relaxa, sai de cena, porque é Deus que entra nesta batalha, é Ele que entra nesta peleja. Deus vai tirar a carga deste ombro, Deus vai tirar esse peso do ombro, Deus vai te fazer relaxar. A palavra é essa: sai de cena, meu filho, e deixa Deus ser Deus na tua história. Sai de cena.
Saia de cena, se aquiete e deixa Ele te mostrar quem é Deus nessa história. Terceira lição: as tempestades querem tirar-nos a paz, impedir-nos de descansar. Vou repetir: as tempestades desta vida querem tirar-nos a paz, impedir-nos de descansar. Quem é que consegue descansar sem paz? Quem é que consegue descansar agitado por dentro, ansioso, tribulado? Quem é que consegue? Não existe uma pessoa que consegue descansar desta maneira. Até porque ele deita, mas a cabeça não para. É uma agitação muito grande. Eu quero ler esse texto. Veja o que Jesus nos ensina em João 14, 27. Jesus nos deixa esta palavra muito gloriosa, em que ele declara: deixe-vos a paz. Veja, ele já deixou a paz. Você não pegou, mas a paz está aí com você. A minha paz vos dou. Veja, a paz de... Põe a mão na cabeça. Cássia, diga bem forte: a paz de Jesus Cristo repousa sobre a minha vida. Aleluia. Se alguém recebeu, glorificou aí agora. Olha só: eu deixo-vos a minha paz. Agora, olha que tremendo. E não como o mundo dá. Como que é a paz do mundo? A paz do mundo é se você está com saúde, está com dinheiro na conta bancária, não deve ninguém. Essa é a paz do mundo. Mas isso aí é tudo fictício. Isso aí é coisa transitória, efêmera. E isso aí é conversa fiada. O mundo só maqueia. O mundo não tem paz. Agora veja. Jesus falou: deixa a minha paz. Pela paz de Cristo está em nós, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A palavra turbe aqui é tarasso, no grego, que significa agitar, tirar a sua paz de mente, tornar-se ansioso ou angustiado. Então veja o que Jesus está nos ensinando. Jesus está dizendo: não fique com a mente acelerada, não fique atribulado, não fique ansioso, não fique agitado, não fique angustiado, que é suprimido ou vivendo uma opressão que causa sofrimento. Aí, olha só que coisa tremenda: a confiança em Cristo dissipa toda a perturbação. E o que é confiança em Cristo? Confiança é entregar na mão de alguém e entender que Ele é fiel. Jesus é fiel e verdadeiro. Ora, você não entregou a sua vida na mão de Jesus? Se você entregou, só confia agora, hora essa. Agora eu pergunto para você: existe alguma coisa que Jesus não sabe cuidar e tratar bem? Então a questão é: se você entregou, somente faz o quê? Confia. É que eu já até um tempo atrás eu fiz uma ilustração. Tem gente que chega aqui, entrega na mão de Deus, é como se fosse aqui, esse púlpito aqui. Ele chega, isso aqui representa o problema. E ele veio assim, para o culto. E ele veio aqui: Deus, eu estou decidido, eu creio no teu poder, o Senhor é grande, tremendo, maravilhoso, eu entrego nas tuas mãos. Aí está lá. Aí ele está saindo, acabou o culto, aí ele recebe a bênção apostólica, ele falou que entregou e está confiando. Aí ele vai embora assim, ó. Leva de volta. Mas que confiança que é essa? Não estou entendendo. Espera lá. Você não confiou sua casa a Jesus? Você não confiou os teus negócios a Jesus? Por que você não está dormindo? Hoje tem uma almofada celestial descendo. Vou liberar a palavra porque eu senti aqui. O Senhor vai colocar as coisas no seu devido lugar. Essa tempestade não vai pôr em desordem a sua vida, não vai bagunçar o barco da tua história. Glória a Deus. No versículo 38, a parte B, eu fico assim, maravilhado, como Deus é paciente conosco. Aí os discípulos, olha só, vendo a calmaria de Jesus, em vez de falar: pera lá, se ele está assim, então a gente vai ficar também. Por isso você não pode tirar o olhar de Jesus. Não tira o olhar dele. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te
importa que pereçamos. Irmão, eles deram uma dura em Jesus. Deram uma dura no Senhor. Meu Deus do céu, fique pensando. E a palavra importa aí no grego, melei, cuidar de, ser de interesse para, preocupar-se com. Sabe o que eles estão dizendo? O Senhor não cuida da gente? O Senhor não se interessa por nós? O Senhor não tem preocupação com o que a gente vive? É essa a postura que eles estão dando uma dura em Jesus. O Senhor não está vendo tudo que nós estamos passando, não? Não vai fazer nada, não? O Senhor está aí. Irmãos, quiseram dar uma dura em Jesus. Escute, as agitações desta vida visam cegar-nos para que não vejamos o cuidado amoroso de Deus sobre nós. Eu posso te dizer, Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de mim. Deus tem nos cercado do seu cuidado amoroso. Se você deixar o Espírito abrir os teus olhos, você vai ver que Deus tem cuidado de você. Agora perceba comigo, em Lucas 12:32 diz, Jesus ensinando, não temas, ó pequeno rebanho. Por que ele está dizendo, ó pequeno rebanho? Se existem milhares, ou por que não dizer milhões de crentes, o rebanho não é pequeno. Mas por que ele está dizendo, não temas, ó pequeno rebanho? Porque ele está falando das necessidades. Deus é tão grande que a nossa necessidade se torna o quê? Pequena. Quando ele está dizendo, não temas, ó pequeno rebanho, sabe o que ele está dizendo? Para Deus cuidar de vocês? Não tem dificuldade nenhuma, ora essa. Não pegaram. Para Deus te curar, não tem dificuldade nenhuma. Para Deus libertar aquele que você pede, não tem dificuldade nenhuma. Para Deus estender a mão e curar essa pessoa, não tem dificuldade nenhuma. Para Deus renovar, não tem dificuldade nenhuma. Não há nenhuma dificuldade. As nossas necessidades desaparecem diante da grandeza de Deus. Vou repetir. As nossas necessidades desaparecem diante da grandeza deste Deus glorioso, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Então o que eu faço, pastor? 1 de Pedro 5:7, lançando sobre ele todas as vossas ansiedade, porque ele se importa conosco, ele tem cuidado de vós. Aleluia. Para você não esquecer, isso é pedagogia. Aleluia. Com a mão direita levantada e diga, Deus tem cuidado de mim e de minha família nos mínimos detalhes. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando. Ele olha por você sim. Ele se preocupa com você sim. O 39 diz aí, agora está a questão. E ele, Jesus, despertando, repreendeu, veja a força desse Deus, repreendeu o vento e disse ao mar, olha só, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou e houve grande bonança. Esta palavra, eu tive que pesquisar, a palavra aquieta-te, aqui no caso no grego é phimó, que significa fechar a boca com uma mordaça. Irmão, Jesus colocou uma mordaça no vento e no mar. Fechou, porque o vento não faz aquele furacão, não faz um sonido, um barulhão tremendo, as águas pum, pum, faz um barulhão. Jesus pegou e colocou uma mordaça. A palavra significa, fechar a boca com a mordaça, ser mantido sob controle. Então Jesus pegou, colocou a mordaça e falou, você está tudo sob controle aqui. Para nós hoje, o vento fala sobre pressões espirituais, porque o vento você não vê, mas sente. Então isso fala das pressões espirituais. E a água sobre os problemas visíveis que trazem oscilação, porque a água oscila, outra hora a maré está baixa, outra hora a maré está alta. Então veja, vento, problemas espirituais, pressões espirituais, você não está vendo, mas você sente que tem uma carga, você fala, meu Deus, que negócio tenebroso é esse? E as questões da vida, uma hora está bem, outra hora você não está, outra hora a saúde está legal, outra hora não está, as oscilações. Então Jesus, o que ele faz? Ele coloca uma mordaça. Ou seja, Jesus ainda hoje fecha a boca do leão.
Aleluia. E foi Paulo que disse isso em 2 Timóteo 4, 16 e 17. E eu fiquei livre da boca do leão, e Deus me livrará de toda má obra, e me guardará para o reino da sua glória. Hoje Deus vai calar. Hoje Deus vai colocar essa mordaça. Deus vai colocar muitas coisas no seu devido lugar. Ele vai mostrar para você quem Ele é. Aleluia. Aleluia. Eu creio. Eu não sei se esse gigante que está gritando 40 dias aí no teu Israel, mas hoje a voz do Senhor é esta: eu repreendo tanto o vento, como eu faço esse mar se aquietar. Está no controle do meu Cristo. Meu Deus do céu. Jesus não somente acalma as tempestades externas, as coisas que vêm de fora, mas também as agitações internas dos discípulos, porque os discípulos estavam agitados ali, indo à loucura, e agora as águas também agitadas, ou seja, era problema fora e problema dentro, era problema no externo, era problema no interno, mas o Cristo que eu e você servimos, Ele faz a calmaria fora, mas Ele também dá controle dentro. Aleluia. Toda agitação no teu interior hoje vai ser engolido pela presença do Senhor. Ele vai te trazer essa calmaria. É calma por fora, é calma por dentro. Deus vai começar, viu, a trazer, olha só, aquela quietude maravilhosa. E agora veja aqui, se tu não falares nada, olha só. O texto diz aí, ó, meu Deus do céu, e houve o que? Grande bonança. A palavra bonança significa fase boa e próspera. Perceba, grande foi a tempestade, diz aí o versículo de número 37, foi grande a tempestade. Agora está dizendo o texto que foi grande a bonança, ou seja, a bonança é maior do que a tempestade. Opa! A fase boa e próspera sempre será maior que as lutas. Eu estou dizendo na vida de alguém, eu creio esta palavra. Deus vai fazer cessar esse furacão. Deus vai fazer cessar essa tempestade. Está vindo um tempo de calmaria para você, meu filho. Está vindo um tempo de tem uma nova fase proposta pelo teu Deus. Ei, 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 está chegando bonança. Porque está escrito, por que a bonança sempre será maior que as lutas? Porque Paulo escreveu, Romanos 8,18, tempo certo, que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Quando chegar essa nova fase na sua vida, você vai esquecer de toda essa tribulação, você vai esquecer de todo esse pavor que você passou. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E Jesus disse-lhes, por que Jesus deu agora? Jesus devolveu a dura para eles. Eles deram a dura em Jesus, Jesus consertou as coisas, agora devolveu. E disse-lhe Jesus, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa palavra aqui que eu pesquisei no grego, né? A palavra tímidos é deilos, que significa covarde. Alguém que foge por qualquer coisa. Sabe aquele crente que passa a luta e fala, parei de congregar? Esses são os covardes. Medroso e por implicação descrente, sem fé. Escute, isso aqui é muito sério. Jesus deu uma palavra dura, severa contra eles. A covardia espiritual equivale a uma vida sem a fé salvífica, pois os covardes não têm parte no reino. Você pode ver Apocalipse 21:8, está escrito, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os tímidos, a parte dos tímidos será lançado no lago de fogo e enxofre. E aí coloca junto com os mentirosos, os idólatras, e uma lista extensa. Mas tímidos aqui é o quê? É essa covardia. Não confunda essa covardia que beira uma descrença, beira não, tem por implicação descrença, falta de fé, com a covardia de Timóteo que eu expliquei. A covardia de Timóteo, ele foi retraído por causa das lutas, deixou que as lutas fossem tomando conta, mas o coração dele estava no Senhor ainda. Mas essa covardia aqui é diferente. Essa covardia é de alguém que qualquer coisa foge.
A Bíblia Sagrada diz: o reino dos céus é tomado à força. O que significa isso? Significa que tem guerra. Significa que tem luta. A salvação é pela graça. Mas até eu chegar no reino eterno, aqui na terra, meu amado, é luta. Batalha. É lutando e vencendo. Lutando e vencendo. Lutando e vencendo. Deixa essa frouxidão de lado, viu? Deixa esse, como dizem, esse mimizinho de lado. Porque caminhada aqui nessa terra não é para frouxo. Até porque a Bíblia diz que se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Você pode estar com pouca força, isso aí é normal. Mas o que Deus disse para a igreja de Filadélfia? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, mas não negaste o meu nome. Pouca força não justifica abandonar a Deus. A pouca força me leva para os pés de Deus. As lutas me jogam nos pés de Deus. Porque eu digo, eu estou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas tu tens tudo. Eu não sei, mas tu sabes tudo. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Levanta essa face. Deus vai fazer a tua face como um diamante, duro feito um diamante. Levanta a tua cabeça. Sai dessa covardia em nome de Jesus Cristo. Jesus está dizendo: que covardia é essa? Eu não estou aqui dentro desse barco. É como se Jesus dissesse: que negócio que é esse? Vocês não estão me vendo aqui dentro desse barco, não é? Você acha que essa tempestade pode me deter? Você acha que essa tempestade pode me derrubar? Você acha que esse problema eu não posso dar conta? Ei, 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 ei! Jesus, Ele pode todas as coisas. Analise quem é que está no teu barco. Jesus está ou não está no teu barco? Eu vou perguntar de novo: Jesus está ou não está nesse barco aí, hein? É bassúria, é macera, macanta, labraçúpia. Você pode ter chegado aqui fraco mesmo, pode ter chegado aqui com pouca força mesmo, mas tem uma coisa que está aí: tem fé aí, tem fé aí, tem fé. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui Jesus está nos ensinando que as tempestades servem para testar uma fé verdadeira. Não foi isso que Paulo falou? Quando escreveu a sua epístola a Timóteo, ele falou: a fé que está em ti não é fingida. O que é fé fingida? A hora que você pega para usar ela, cadê a fé? Era só um disfarce. Era uma fé inexistente. Se maquiava de fé. As provações, as tempestades só são para mostrar se a nossa fé é ou não é verdadeira. Quando Deus prova Abraão pedindo seu filho, o que Deus estava fazendo com Abraão? Testando a fé dele. Para quê? Para aprová-la, para aperfeiçoar o caráter da fé de Abraão. Lembra quando tinha uma multidão faminta para ser alimentada? Em João 6, e o texto diz, Jesus pega e fala para Filipe: e aí, vamos dar de comer para esse povo? E só experimentando, o texto diz, experimentando, experimentar ali é testar. Porque ele já sabia o que ia fazer. Ter 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, isso é uma dificuldade tremenda, uma proporção totalmente descomunal. Só que o texto diz que ele estava fazendo aquilo com Filipe para quê? Testar. Às vezes você olha o que você tem e olha para o que você tem que enfrentar, você fala: isso aqui não vai dar para preencher. Só que Deus já sabe o que vai fazer, Deus já sabe o que vai acontecer. A sua história já foi escrita antes mesmo de você nascer. Deus só está testando, mostrando para você se a sua fé é ou não é uma fé verdadeira. Aí o crente, hora que tá as coisas boas, ele tá: não, glória a Deus, estou adorando. Entrou o período difícil, não quer adorar mais, não quer confiar mais. Que negócio, que fé é essa? Que fé que é essa? Ah, tá difícil, não vou cultuar não. Que porcaria de fé que é essa? Me diga que diacho de fé que é essa?
Jesus, eu estou fazendo o que o texto diz. Jesus estava dando uma dura neles. Deixa de ser frouxo, deixa de ser covarde, deixa de ser medroso. Ei, não tendes fé ainda, não confias em mim ainda, não sabes quem eu sou ainda. Eu pergunto, você sabe quem é Jesus? Você sabe o que Jesus pode fazer por você? Vamos para a conclusão. 40, versículo de número 41. Veja só. E sentiram um grande temor. Agora aqui já é diferente, não é mais medo de frouxidão. Agora o temor aqui é reverente. E diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este? É a pergunta e nós vamos... Você vê que o texto não responde. E eu vou te explicar por que o texto não responde. O texto termina como? Com uma interrogação. Primeiro ponto. Diante do poder de Jesus, a covardia deu lugar ao temor reverente. Aleluia. Está vendo só? Quando Deus se manifesta, aí a gente se rende e fala: meu Deus, como que eu pude desconfiar de Deus? Eu aprendi uma vez, você vê como um líder espiritual faz uma diferença tremenda na nossa vida. Eu estava para casar, né, com a minha esposa, mas eu não tinha condição material. Naquela época eu não tinha. E eu falei para o pastor Dejair, falei: pastor, olha só o que é alguém de visão espiritual. Falei: pastor, eu vou casar com a minha esposa só no civil, mas a gente não vai fazer festa não, porque estamos sem condição. Ele olhou bravo, fez uma face sisuda. Ele falou: que negócio que é esse? Você não tem fé não, é? O mais difícil era o casório no cartório. Como que Deus não vai te dar esse casamento? Irmão, imagine só. Eu fiquei desempregado, minha esposa estava desempregada, marcamos todo o casamento. Deus preparou o bolo, Deus preparou a festa, Deus preparou a decoração, Deus preparou tudo. Tudo. Poxa, aquilo ali eu falei: meu Deus, eu pedi perdão, falei: me perdoa, Deus. Você vê como que as coisas funcionam, meu amado? E às vezes a gente está diminuindo o Deus que nós servimos. Vou perguntar de novo: você sabe quem é que está nesse barco aí com você? Aleluia. Quantos podem levantar uma das mãos para adorar? Esse barco representa a tua vida. Esse Jesus está aí, Ele é morador de dentro desta casa. Ele está colocando as coisas no seu devido lugar. Seja alimentada a sua fé nesta noite. Lembra a introdução? A introdução já dá para entender o fio da meada da mensagem. Os crentes na perseguição. E agora Marcos escreve para quê? Alimentar a fé deles e mostrar quem Jesus é. Agora veja, eles perguntam, diante daquela ação divina, tremenda, eles ficam tão maravilhados. Agora eu digo para vocês, o que deixou eles mais perplexo, no sentido de maravilhado? O que deixou mais? A tempestade ou a grandeza do Senhor? Está vendo? Eu repito, a grandeza de Deus é maior que a tempestade. Vou falar de novo, alguém não reagiu. A grandeza de Deus é maior que a tempestade. E aí vem a pergunta: mas quem é este? Que até, você está falando até, porque ele já repreendeu muitas coisas, já tinha feito muitas obras. Eles estão dizendo, até o vento, até as águas, atende o que este homem fala. Quem é ele? E eu respondo para vocês quem é ele. Ele é o Criador dos céus e da terra. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é a semente da mulher. Ele é o Salvador do mundo que alimenta as nações.
Ele é o Cordeiro Pascual que guia o seu povo em meio ao deserto. Ele é a rocha ferida, Ele é a rocha eterna da nossa salvação. Ele é o sacrifício perfeito, Ele é o profeta fiel, Ele é o legislador do seu povo que instruiu e ministrou a lei de Deus em nosso coração. Ele é o nosso parente resgatador. Ele é ainda mais o profeta fiel do seu povo. Ele é o Senhor. Ele é o Rei soberano. Ele é o Rei eterno. Ele é o nosso mestre e professor. Ele é o construtor da nossa vida. Ele é o advogado. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o amado esposo. Ele é o renovo. Ele é o intercedor incansável das nossas vidas. Ele é o maravilhoso homem das quatro faces. Ele é o Deus que nos fortalece. Ele é o Deus que coloca o caído de pé. Ele é o Deus que traz vida ao que não tem vida. Ele é o juiz. Ele é o quarto homem da fornalha. Ele é o esposo fiel. Ele é também o maravilhoso homem que tem os seus pés maravilhosos que anunciam a paz. Ele é o carregador dos nossos fardos. Ele é o servo do Senhor. Sabe o que mais que ele é? O missionário que evangeliza a paz. Ele é o restaurador da herança perdida. Ele é o Deus, aleluia, que nos uniu ao Pai, que nos reconciliou com o Pai. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Ele é o servo do Senhor. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Ele é o Redentor eterno. Ele é a rocha firme. Ele é o Senhor que breve voltará. Ele é o que é, o que era, o que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Cristo glorificado. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. É o Deus da tua vida. É o Deus da minha vida. Ele é gracioso. Ele é perdoador. Ele é o que cura. É o que sara. É o que liberta. É o que batiza com o Espírito Santo. Ele é o Senhor que te dá vitória. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar a Ele. Só quem conhece quem é Ele, só quem sabe quem é Ele, você vai abrir a boca para exaltá-lo, você vai abrir a boca para glorificá-lo. A intensidade da tua adoração revela a tua fé. A intensidade da tua adoração revela a tua fé. Fé pequena, adoração pequena. Fé pequena, adoração pequena. Mas uma fé robusta, uma fé confiante, uma fé de quem tem convicção. Ele se rasga, ele se entrega, ele adora. Delicadamente encosta no vizinho e diga: Jesus está hoje no seu barco colocando as coisas em ordem. Sinta a presença dele aí agora. Eu já ouço barulho de língua estranha aqui. Eu já ouço barulho. Isso. Chora mesmo, minha filha. Pode chorar. Pode chorar. Porque ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. Ele ordena. Ele fala. Olha lá, é isso aí. Pega, meu Jesus, pega. Onde tiver uma boca aberta te adorando, pega ele, pega ela. Renova. Oh, meu Deus, pegou aqui, ó. Olha lá, já pegou. Já tem gente lá na galeria tomado. Aqui no altar já, olha aí, ó. É assim mesmo, pega. Aqui pega mesmo. Esse Deus não é Deus Baal. Esse Deus não é Deus de Paulo. Esse Deus não é Deus de madeira. Eu sirvo ao Deus vivo. Eu sirvo ao Deus vivo. Eu sirvo ao Deus vivo. Era basúria.
Deus quer renovar a gente, mas parece que tem crente que está amordaçado, que a tempestade. Sai daqui, seu frio, em nome de Jesus. O Deus que você serve é maior. O Deus que você serve é maior. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu encerro dizendo: barco que Jesus está não significa ausência de tempestades, mas garantia de vitória sobre elas. Eu vou repetir. Tava aquela séria. Barco que Jesus está não significa ausência de tempestades, mas a garantia de vitória sobre cada uma delas. Em o nome de Jesus, eu vou te dar 30 segundos para você levantar as duas mãos o mais alto que você pode e oferecer uma adoração espontânea que Deus vai gerar na tua boca, no teu coração, e vai saltar pela tua boca. Você vai falar língua se você quiser, você vai dizer que Ele é santo se você quiser, porque a presença de Deus começa a tomar. A presença de Deus começa a tomar os vasos aqui. Aonde tiver um crente derramado na presença de Deus, confiando em Jesus Cristo, a presença vai começar a tomar. Erai que amande cova subiacando reminense. Elai de canto labachana canto laba. Erai de canto labasubiacanda labachana canto. Ele mande cova subiacanda labachana comanai. Sinta a presença daquele que está no barco da tua história. Sinta a presença. Sinta a presença. Sinta a presença. E nós vamos cantar de novo. Aleluia. Deixa a mensagem rolar. E nós vamos cantar de novo. Jeová Jireh. Ele baixando comanai. Jesus vai renovar pessoas aqui. Jesus vai aumentar a tua fé. Ele baixando. Fica de pé, falando em línguas estranhas e adorando. Olha, meu Deus, está forte aqui. Adore, adore, adore a presença. Se Ele quiser, Ele pode dar um fim nesta luta hoje. Ele tem o poder. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado, porque
irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, eu não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu peço a Ti, ó Pai, vem com essa glória, Senhor, sustentando, fortalecendo e agraciando. Eu creio no peso, no impacto desta palavra, e eu Te peço, ó Deus, faz cessar essa tempestade,
Vai cessar esse furacão, ó Deus. Que venha um tempo de boa fase, de prosperidade, de bonança, meu Deus. Em nome do teu Filho Jesus, que a nossa fé nesta noite venha a ser aumentada, e que toda desconfiança e covardia no coração seja arrancada agora, com raiz e tudo, ó Deus, porque é de fé em fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E seja o teu povo fortalecido e abençoado, em nome de Jesus. As palmas louvem ao Senhor.